Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Vamos continuar a nossa série. Tivemos semana passada uma pequena pausa. Cremos que foi uma bênção. E hoje estamos aí retornando, caminhando aí já para o encerramento dessa série. É um livro curto. Os capítulos são curtos, não são capítulos grandes. E temos aí o domingo hoje, capítulo de número 3, e no próximo domingo encerraremos então a série de sermões no livro de Jonas, com o capítulo de número 4. Então, abra aí Jonas 3, nós vamos trabalhar todo esse capítulo, todo ele, dos versos 1 até o verso de número 10. Então, deixa aí sua Bíblia aberta, e eu gostaria de, nesse momento, orar com você, antes de nós iniciarmos aqui a leitura e a exposição do texto. Feche seus olhos, ó Pai. Nós estamos com a palavra do Senhor, ó Pai, diante de nós, aberta nesse momento. Ela vai ser lida, será exposta, e pedimos que o Espírito Santo do Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, aplicar, Senhor Deus, ó Pai, essa palavra aos nossos corações. Ó Pai, que nós possamos ser transformados, Deus, pela Tua palavra. Que nós venhamos ser, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Ó Pai, tocados, Deus, pela palavra do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, atue no nosso meio e me use como um instrumento, ó Pai, para honra, glória e louvor do Teu santo e eterno nome, o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, no sermão anterior, no episódio anterior da nossa série, nós vimos o grande momento do arrependimento de Jonas. Nós percebemos um Jonas arrependido, nós percebemos aquele profeta fujão se voltando para o Senhor. Jonas, no capítulo de número 2, após ser engolido por aquele grande peixe, então vendo ali a sua vida, talvez num estado de quase morte, ele se volta para Deus, se coloca diante do Senhor, clama ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor, daquele local de quase morte, ouviu a oração de Jonas. Então Deus dá uma ordem àquele peixe vai então à praia e volta Jonas ali naquela praia. E agora esse Jonas, talvez com um sentimento um pouco parecido com aquele sentimento de, como diz Tolkien em um de seus livros, e no livro do Hobbit ele narra a história de Bilbo Bolseiro, que sai do condado, se vê em perigo, dentro ali daquele local, dentro do lugar ali onde ele enfrentava o enorme dragão Smaug, no covil daquele dragão, ali encurralado por aquele dragão. E após quase perder a sua vida para aquele dragão, Bilbo, ele consegue sair, consegue ajudar ali aquele exército dos anões e retorna para a sua casa. E quando ele está então na sua casa, ele escreve toda a sua aventura e ele dá o seguinte título para a sua aventura: Eu estive lá e agora de volta outra vez. E tudo isso faz um pouco de sentido com a história do nosso Jonas, porque nós percebemos que Jonas sai da praia de Jope com o intuito de ir para Tarsis, e agora cá está Jonas novamente, após uma grande aventura submarina no ventre, foi quase uma propaganda da sessão da tarde, né? Após uma grande aventura submarina no ventre daquele peixe, ele está ali novamente naquela praia, ali todo coberto de vômito, mas recomeçando agora a sua caminhada.
E o texto ele nos diz então o seguinte, volte os seus olhos para o texto e veja o que a palavra nos ensina. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria. Esse é o nosso texto. Jonas, novamente na praia de Jope, recebe agora, novamente, o chamado de Deus. Eu gostaria de, antes de entrar no texto, trazer algumas características do capítulo de número 3. Assim como eu trouxe na semana retrasada, algumas características do capítulo de número 2. Sempre vão existir, antes de eu entrar nas características, entenda uma coisa, sempre vão existir pessoas que amam colocar dificuldades nos textos bíblicos. Sempre vão existir. E como eu já disse, o livro de Jonas é um livro muito atacado. Principalmente pelo fato do grande peixe que engoliu um homem. Então, esse livro ele é muito atacado e eu digo mais uma vez, sempre vão existir aqueles que vão, de alguma forma, atacar as Escrituras. E com Jonas não é diferente. Alguns levantam a hipótese, como eu já disse aqui, de que esse livro, na verdade, é um livro tipológico, ou seja, aquilo que está narrado nesse livro não é verdade. Aquilo que está narrado nesse livro não são fatos. E eu digo mais uma vez, aqueles que criam esse tipo de problema com o que está sendo escrito no livro de Jonas, o problema deles não é com o livro em si. Na verdade, o problema deles é uma falta de entendimento de quem é Deus. Do Deus que criou os céus, a terra e o mar. Entenda, se esse Deus que criou os céus, a terra e o mar quiser fazer com que um peixe engula um homem, esse Deus ele é poderoso para isso. Então, perceba, o problema não é o livro. O problema é o entendimento de quem é o Senhor. Se nós cremos nesse Deus todo-poderoso, se nós cremos nesse Deus que fez com que ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia, se nós cremos nesse Deus que cuidou, que criou todas as coisas com a palavra, com o poder da sua palavra, não é difícil para esse Deus ter criado um peixe que possa ser capaz de engolir o homem. E é engraçado que se a história fosse o contrário, se fosse Jonas engolindo um grande peixe, talvez muitas pessoas aceitariam, bem fácil. Não, tem gente que come muita coisa mesmo. Mas o fato de um grande peixe engolir um homem, alguns criam caso. Mas o problema não é com o livro, o problema, na verdade, é com Deus que criou todas as coisas. Mas esse capítulo, assim como o capítulo 2, ele cria essa tensão por causa do peixe, o capítulo de número 3 ele também cria, por causa de alguns pequenos detalhes. Veja como essas pessoas se apegam a detalhes que podemos dizer que não são assim o ponto central da narrativa do que está sendo escrito aqui nesse capítulo de número 3. Porque eles levantam algumas questões. A primeira questão é, em que língua Jonas pregou? Porque Jonas é judeu, correto? Ele é judeu, ele é um israelita e ele falava hebraico.
Nínive era a capital da Assíria e não se falava hebraico em Nínive. A língua de Nínive era o aramaico, uma língua similar ao hebraico, mas não era o hebraico. E se levanta essa questão, que língua foi então que esse homem disse nessa cidade então desconhecida? Parece uma pergunta complicada, mas na verdade me parece que é uma preguiça de tentar entender um pouco melhor o que está sendo escrito e o que está sendo narrado aqui. Porque nós percebemos, desde Gênesis, capítulo de número 42, verso de número 23, Gênesis 42, verso 23, ou seja, uma história narrada muitos anos antes da história de Jonas, a gente já percebia que era comum o uso de tradutores, de intérpretes, no período bíblico. Gênesis 42, verso 23, vai nos dizer que José, enquanto estava no Egito, e ele recebe ali então, ele percebe ali os seus irmãos, José falava e havia um intérprete que interpretava aquilo que José falava. Então o uso de intérprete naquela época não era algo difícil, na verdade era comum já naqueles momentos. Outra coisa, há muita semelhança entre a língua hebraica e a língua aramaica. Tanto é que alguns anos depois, ou bastante tempo depois, a gente vai perceber que os judeus, eles param de falar a língua hebraica e passam a falar a língua aramaica. O hebraico morre, fica em desuso. E a língua a ser falada agora é o aramaico, porque havia similaridades. É interessante que alguns anos depois do relato de Jonas, nós vamos perceber, e Isaías diz isso lá no capítulo 36, do verso 1 até o verso de número 11. Ele vai dizer que alguns assírios foram então até as portas de Jerusalém e começaram a proferir ameaças em hebraico diante das portas de Jerusalém. Assírios, ou seja, o mesmo povo que Jonas vai aqui. Era uma língua muito parecida. É muito interessante também que os assírios, eles foram então avisados naquele momento de que não precisariam falar em hebraico, porque os nobres enviados pelo rei Ezequias, está lá no livro de Isaías, capítulo 36, do verso 1 a 11, eles sabiam falar em aramaico. Perceba, dentro do povo de Deus, dentro dos israelitas, existiam pessoas que falavam aramaico. Então não é um problema, não é um problema. Outra questão que é colocada aqui é de que não há registros da ida de Jonas nas histórias de Nínive. Não há registros. E de fato não há. Se você procurar as tábuas, as pedras, as placas de argila do período em que essa história é narrada, não há registros de que houve ali um profeta judeu, israelita, proclamando contra aquela cidade. Então eles levantam também essa hipótese. A hipótese de que Jonas não existe porque não há registro histórico dos assírios sobre a ida de Jonas lá. O que também me parece um pouco de falta de preguiça de pesquisar um pouco mais. Porque a história assíria é uma história que, na verdade, ela tem vários espaços vagos. Se você gosta de história, se você se interessa por isso, quer sair daqui e passar a semana pesquisando no Google sobre a história dos assírios, você vai perceber que os assírios, ao escrever a história deles, eles saltam séculos. Começam a escrever alguma coisa, saltam séculos da história e retornam à escrita. E você vai notar algo interessante nas histórias dos assírios. Os assírios só escreveram nas suas histórias, nos seus registros, as suas conquistas. Não há derrotas escritas na história dos assírios. Aí fica muito fácil, né? Só escrever as coisas boas. E é interessante que esse modo dos assírios de contar a história parece muito com o modo de vários outros povos contarem as suas histórias também. Eles não gostam de registrar suas derrotas. Por exemplo, se você lê os manuscritos egípcios, não há relato da saída dos judeus. Há relato de que eles eram escravos, mas não está relatado que eles saíram da escravidão do Egito. Não tem esse relato. Os egípcios não quiseram contar essa parte da história. É interessante também, trazendo agora um pouco mais para o nosso tempo, a Reforma Protestante. Quando talvez você, jovem, adolescente, que estuda, talvez você já escutou a história da Reforma Protestante da seguinte forma: Lutero,
estava já de olho na sua noiva, então ele queria criar uma forma para se casar com ela. Então ele começa um reboliço na igreja, começa então a destacar então os problemas que haviam na igreja do seu tempo, e então ali ele já tinha o ambiente perfeito para romper com a igreja católica do seu tempo, e então poder se casar com a sua esposa. É bem provável que alguns aqui já ouviram esse relato. Sempre tentam manusear o relato histórico, e aqui com os assírios não foi assim muito diferente. Um outro detalhe interessante, o texto ele vai falar, a gente vai ver daqui a pouco, vai falar sobre a conversão dos assírios. E uma pergunta interessante para nós é: quanto tempo durou essa conversão? Eu não sei se você já se perguntou por isso. Porque os assírios depois, quando nós chegamos, por exemplo, quando nós vamos ler lá o livro de Miqueias e de Naum, o livro de Naum ele se inicia da seguinte forma: sentença contra Nínive. Algo aí em torno de 30, 35 anos depois que Jonas saiu de Nínive. O povo se converteu, mas parece que a conversão deles não durou assim lá muito tempo. Mas bom, essas são algumas características que eu queria trazer do capítulo de número 3. Agora volta os seus olhos, versos 1 e 2. O texto ele inicia com o chamado, ou o segundo chamado de Jonas. Jonas então é novamente chamado pelo Senhor. Queridos, nem todas as pessoas receberam uma segunda chance. Moisés que o diga. Moisés não teve segunda chance. Ele falhou e Deus falou: olha, você não vai entrar na terra prometida. Mas percebemos que Deus queria que a sua palavra chegasse a Nínive através de um profeta mal-humorado, de um profeta fujão, desobediente, que era Jonas. E aqui nós percebemos o texto dizendo: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. É o mesmo chamado. Deus não mudou o seu chamado. Deus não mudou a sua ordem para Jonas. Era a mesma ordem. Era o mesmo chamado, era a mesma ordenança. Mas agora pela segunda vez. Então novamente ele recebe: vai agora, prega contra essa cidade, porque a sua maldade subiu até mim, como é dito lá no capítulo 1, verso de número 2. Deus queria que Jonas anunciasse que ele haveria de destruir a cidade, porque os seus habitantes, em sua malícia, violência, tinham provocado a ira do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Devemos lembrar que Deus não era rei apenas de Israel. Deus ele é rei de todo o mundo, assim como ele é rei de todo o mundo nos dias de hoje também. Ele controla, ele governa, ele rege todas as coisas. Então, ele, mais uma vez, chama Jonas: Jonas, levanta, vamos começar de novo. Vamos recomeçar agora. Limpa bate essa roupa aí e vai para a cidade. E proclama contra aquela cidade. E anuncia a minha justiça, a minha ira contra aquela cidade. E ele foi para proclamar a mensagem que o Senhor o dissera. E aqui fica algo interessante para nós. O pregador, ele não é dono da mensagem. Ele é servo dela. A mensagem era de Deus para aquela cidade. Não era a mensagem de Jonas. Era a mensagem do Senhor. Então vai lá, Jonas. Verso 3 e verso 4, nós vemos então o sermão de Jonas. Talvez o menor sermão da história. 6 palavras no original hebraico. No original hebraico, se você for ler esse sermão, são 6 palavrinhas, rápidas, curtas, diretas, ríspidas. Então ele, após aprender a lição, ele se levanta, vai para a grande cidade de Nínive, e 2 vezes, é interessante isso, 2 vezes nós vamos ler a descrição de que a cidade de Nínive é grande. E por que ela é grande? Algumas características da cidade. Nínive era grande por causa da história de Nínive. A cidade de Nínive, ela havia sido fundada pelo tataraneto de Noé, Nimrod. Foi Nimrod quem fundou essa cidade. Nimrod ele é chamado lá em Gênesis capítulo 10, verso 9 a 12, de o primeiro homem poderoso na terra. Nimrod era esse homem. Então essa cidade ela foi fundada por esse homem. A cidade também ela é grande pelo seu tamanho. Nínive não era uma cidade pequena.
eram aproximadamente entre 600 mil a 1 milhão de habitantes dentro daquela cidade. Era uma grande cidade. Nínive também era grande pela sua influência. Ela era a capital do poderoso Império Assírio. Ali estava o rei. Ali estava todo o seu poder militar. Ali estava toda a sua força bélica. Estava naquela cidade. Mas Nínive também era grande pelos seus pecados. A cidade ela era reconhecida mundialmente por suas crueldades, perversidades, promiscuidades. Eram homens que não sabiam discernir a mão esquerda da mão direita, ou o contrário, a mão direita da mão esquerda. Eles não sabiam discernir, conforme o capítulo 4 vai nos dizer isso depois. A arqueologia, queridos, ela descobriu vestígios de Nínive que confirmam totalmente o texto bíblico. Ela era toda murada, ela era cortada por uma afluente do rio Tigre. A sua muralha era tão grossa, tão larga, que era suficiente para suportar 3 carruagens andando por ela, lado a lado. De tão larga era a sua muralha. Suas construções eram grandes, imponentes. Naquela época, Nínive já tinha um zoológico. Nínive foi chamada de cidade rainha pelo profeta Naum. Isso está lá em Naum, capítulo 2, verso de número 7. Pois era uma das maiores cidades daquela época. Uma cidade que se demoraria 3 dias para se cruzá-la. Mas um homem, gritando 6 palavras, ele atravessa ela em um único dia, dizendo: Nínive, aqui uma tradução do texto original hebraico para o português, Nínive será destruída em 40 dias. Este é o sermão pregado por esse homem. Apenas 6 palavras, correndo, gastando 1/3 do tempo para atravessar essa cidade, gritando que ela seria, então, destruída. Verso 5 até o verso de número 9, continue no seu texto. Nós vamos perceber a grande mudança, então, desse povo. Ao que parece, Jonas não estava ali de bom grado. Perceba isso, Jonas parecia que não queria que essa cidade se voltasse para Deus, não. Nos parece que a sua intenção com as palavras, na verdade, era que ela fosse destruída mesmo. Vocês vão ser destruídos em 40 dias. Ele queria, porém os planos de Jonas não eram os planos de Deus. O verso 5 se inicia dizendo o seguinte: os ninivitas creram em Deus. E sobre aquela cidade, queridos, se cumpre aquilo que o profeta Jeremias diz. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18, verso 7 e verso 8. Veja o que diz a palavra do Senhor. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E isso se cumpre sobre a vida dos ninivitas, sobre a vida dos habitantes, então, daquela cidade. A gente percebe do verso 6 a 9 que há uma mudança ocorrida em Nínive. Foi grande, profunda. A gente não sabe como, mas o texto nos diz que a mensagem ela se espalhou. Talvez alguns ouvindo aquele maluco correndo no meio da cidade, olha, tem um cara anunciando aí que em 40 dias vamos ser destruídos, se nós não nos voltarmos para o Deus desse homem. E ali um foi falando para o outro, e isso chegou no rei. Então o rei ele decreta então um jejum, uma conversão, um arrependimento. O texto diz que velhos, crianças, homens, mulheres, pobres, ricos, até animais, foram atingidos pela palavra de Deus. Estavam em profunda agonia de alma, usando ali de jejum, de panos de saco, de cinza. Dentro dessa providência de Deus, em que a sua palavra então se espalhasse, uma pessoa foi contando a outra, e então toda a cidade havia ouvido o que aquele homem estava gritando no seu meio. Deus usou um profeta mal-humorado e de intenções duvidosas para entregar uma mensagem do seu juízo. Assim foi a pregação e assim se inicia então a transformação dessa cidade. Essa cidade então
se transforma, se muda, começa a se converter, começa a se voltar, a se arrepender, deixando bem claro para nós aquilo que o apóstolo Paulo diz, que Deus faz essas coisas. Deus age por esse meio, para que a glória não seja daquele que anuncia, mas para que a glória seja dele. Paulo ele vai dizer lá em Filipenses, capítulo 1, verso 15 a 18 o seguinte: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Paulo pergunta. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. É o que Paulo está dizendo. Alguns vão pregar por pretexto. Outros estão pregando porque querem lucrar com isso. Outros pregam sinceramente, mas o que importa? Desde que Cristo seja pregado e anunciado, eu vou me alegrar. A glória não é de quem prega, mas é do Senhor, do Deus da palavra. É aquilo que Paulo também diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A glória é do Senhor, não é de Jonas. Por isso Jonas usa um profeta mal-humorado, fujão, com uma intenção completamente duvidosa. E Nínive entendeu que a glória é de Deus. Talvez nem viram a cara de Jonas. Talvez nem viram. Passou correndo, só o vulto, só escutaram o grito dele. Para que a glória fosse do Senhor. E não daquele profeta. Não daquele homem. O rei assírio então continua. Talvez Deus se volte. Talvez Deus se arrependesse e afaste o furor da sua ira, de modo que nós não morramos. Ele diz isso no verso de número 9. Veja essa declaração, queridos, como um grande sinal do arrependimento desse homem. Um grande sinal do arrependimento do rei da Síria. Quando uma pessoa está realmente arrependida, e a gente precisa aprender com o arrependimento desse rei. Quando uma pessoa está arrependida de fato, ela não se chega a Deus e diz: olha Deus, eu tenho o direito do perdão. Eu preciso que o Senhor restitua aquilo que é meu. Eu declaro que o Senhor me perdoe. Eu declaro que o Senhor me salva. Não, não é dessa forma. A oração, ela precisa ser da seguinte forma: quem sabe o Senhor tenha piedade de mim. Quem sabe o Senhor perdoe os meus pecados. Quem sabe Deus, na sua imensa graça e misericórdia, venha me salvar de mim mesmo. É um coração verdadeiramente humilde, quebrantado diante do Senhor. A oração do rei da Síria é como se fosse a seguinte: Senhor, será que existe esperança para mim? Será que existe esperança para o meu povo? Será que o Senhor pode ter compaixão de mim, que sou pecador? Senhor, é justo que o Senhor me envie para o inferno. É justo isso. Mas será que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida? Essa é a oração desse homem. Quem sabe o Senhor se lembra de nós. Quem sabe o Senhor veja o nosso arrependimento. Quem sabe Ele faça isso e nos livre da ira dEle. Nos livre da ira dEle. Quem sabe Ele faça isso. E nós percebemos então no verso de número 10, a ação de Deus. O texto ele diz que Deus contemplou o que ocorreu com os ninivitas. Perceba o que diz o verso de número 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. O Senhor então contemplou a vida daquele povo. O Senhor então contemplou a atitude daqueles homens, daquelas pessoas. E o texto diz então que Ele se arrependeu do mal que iria fazer a eles.
Talvez a pergunta que está no seu coração ou na sua cabeça agora é: Deus se arrepende? Talvez seja uma pergunta sincera para todos nós nesse momento. Essa não é a primeira vez, queridos, que nós lemos na Bíblia a expressão que Deus se arrependeu. Há muito tempo atrás, quando nós estamos lendo lá o que está sendo narrado em Gênesis com Noé, o texto também nos diz isso, que o Senhor havia se arrependido de ter criado o homem. E as Escrituras, elas sempre, ao relacionar Deus ao homem, ela descreve Deus usando termos humanos. Isso é muito comum nas Escrituras. Quando ela vai relacionar Deus com o homem, ela descreve Deus. Ela descreve Deus com alguns termos que são humanos. Por exemplo, arrependimento, que Deus se entristeceu. Por exemplo, que Deus então mudou de ideia. E vários outros termos que são utilizados na Bíblia para se referir ou para relacionar então Deus com o homem. Aqueles que fizeram a nossa classe de profissão de fé sabem muito bem como que chama isso. A palavra de Deus, ou na verdade a teologia, ela chama esta forma de relacionar Deus com o homem de antropopatismo. Ou seja, o que é isso? É atribuir a Deus sentimentos ou situações humanas, dizendo que ele se irou, dizendo então que ele mudou de ideia, dizendo então que ele se arrependeu, para criar essa relação entre o Deus Criador e entre o homem. Não que Deus se arrepende, mas para, de uma linguagem humana, fazer com que nós entendêssemos o que de fato está, talvez, se aproximando do sentimento daquilo que está passando no coração do nosso Senhor. E a teologia, então, chama isso de antropopatismo. Deus é soberano, queridos. E na eternidade, Ele já havia salvo esse povo. E nesse momento, Deus usa e levanta um homem, então, e cria circunstâncias para que esse homem vá e pregue a palavra lá naquele local. Deus já havia, dentro da sua soberania, estabelecido o que iria acontecer com Nínive. Mas entenda, o que precisa chamar a minha atenção e a sua atenção não é o fato de Deus se arrepender, mas é aquilo que Deus contempla na vida desse povo. O texto diz que Deus contemplou como eles se converteram do seu mau caminho. Perceba, houve jejum, houve pano de saco, houve cinza, mas o que chamou a atenção dos olhos do Senhor foi a conversão dos corações desse povo. Não é os procedimentos. O que Deus quer, queridos, é um coração arrependido. O verdadeiro avivamento, o fruto de um verdadeiro avivamento, é um coração arrependido. É um coração que entende o seu pecado. É um coração que entende a sua maldade. O fruto de um verdadeiro avivamento não é uma performance. O fruto de um verdadeiro avivamento não é um barulho. O fruto de um verdadeiro avivamento não são músicas. O fruto de um verdadeiro avivamento é um coração arrependido. E é isso que Deus contempla. Deus viu como eles se arrependeram dos seus pecados. Deus viu como eles se humilharam diante dele mesmo. O arrependimento, ele produz o entendimento do nosso pecado. E ele nos conduz a uma súplica pela graça do nosso Deus. Esse é o arrependimento. E, queridos, o que esse texto ele tem a ver comigo e com você hoje? Aqui estamos nós. Jonas finalmente chegou a Nínive, pregou, e a gente pode aprender algumas coisas aqui com esse texto. A primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto é que nós cremos no Deus de novas oportunidades. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Vamos começar de novo, Jonas. Talvez seja o grande princípio aqui do nosso capítulo. Fica evidente para a gente isso aqui agora. Talvez você, assim como esse profeta, está em uma longa e obstinada tentativa de se desviar dos propósitos de Deus para a sua vida, da vontade do Senhor para a sua vida, daquilo que Deus quer para você,
do seu chamado, da sua vocação, daquilo para o qual você foi criado. Jonas tinha uma vocação e ele estava fugindo da sua vocação. Jonas tinha um chamado e ele estava tentando fugir do seu chamado. E talvez, assim como Jonas, seja você aqui essa noite, obstinadamente, tentando fazer o possível para alcançar aquilo que é impossível. Você tem um chamado, você sabe aquilo que você precisa fazer, você conhece o seu Deus, mas vive mergulhando em mares profundos, achando que pode se esconder do Senhor. Achando que pode se esconder de Deus. Queridos, esta mensagem, ela é para você. E o que Jesus nos diz através dessa mensagem é o seguinte: volte para a praia, se seque, pegue suas coisas e siga os meus passos. Foi assim com Jonas. Jonas, está aqui você de novo, vomitado nessa praia. Agora vamos recomeçar. Dispõe-te e vai à cidade que eu já mandei de novo. E pregue a minha palavra. Talvez é assim conosco. Você está fugindo e hoje Cristo está te chamando para aquela praia de novo. Se seque, levante, viva a sua vocação, viva o seu chamado, viva o seu propósito, siga os meus passos. Pare de tentar fugir de mim. Pare de tentar se esconder de mim. Você não vai conseguir. Isso é impossível. Isso me lembra aquele fim de tarde, a praia. Os discípulos estavam desolados, resolveram voltar para o mar, pescar, liderados ali por Pedro. Então o texto lá em João, capítulo de número 21, diz que Jesus aparece, chama Pedro: Pedro, vem aqui, vamos conversar. E ele diz para Pedro 3 vezes: Pedro, pastoreie as minhas ovelhas, Pedro. 3 vezes Jesus fala para Pedro. Em outras palavras, queridos, é Jesus dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, eu já te disse, você não é mais esse tipo de pescador, Pedro. Eu te chamei para você ser pescador de homens. Abandone esse barco, abandone essa rede, não é esse tipo de instrumento que você vai usar mais, Pedro. Pastoreie as minhas ovelhas. Essa é a ordem para você, Pedro. Cuide do meu rebanho, Pedro. É o mesmo chamado para nós hoje. Aquela tentativa de fugir da nossa vocação, do nosso chamado, do nosso propósito. E Jesus está agora nos retornando à praia. Talvez vomitados como Jonas. Porque estávamos atolados com o pecado, com as nossas depravações, com os nossos desejos. Limpe-se. E vamos iniciar de novo. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Cremos num Deus, queridos, que nos dá sim novas oportunidades. E se esse texto, e se essa mensagem está falando com você essa noite, que você possa, assim como Jonas, ouvir agora o que Deus está nos dizendo. Assim como Pedro, e ouvir agora o que Jesus disse a ele, e se levantar e entender qual é o chamado de Pedro, qual é o chamado desse Jonas, e viver esse chamado, e viver essa vocação. É a ordem para nós hoje. E a segunda coisa que nós aprendemos é que nós cremos no Deus da transformação. Esse é o Deus que nós queremos, que nós cremos. A transformação, ela sempre é dele. Se fosse por Jonas, ele ia correr aquela cidade, procurar um local bem legal para ver a ruína daquela cidade. Talvez Jonas ficaria 40 dias sem dormir, esperando a destruição. Mas 40 dias depois, aquela cidade estava de pé, perfeita, porque houve arrependimento naquela cidade. Essa é a transformação de Deus, ela não depende de quem anuncia, queridos. Talvez você está esperando um momento, talvez você está esperando uma hora, talvez você está esperando a sua aposentadoria, talvez você está esperando se dedicar a alguma coisa para poder se dedicar mais ao Senhor, algo acontecer.
você ter mais tempo, talvez, para você se dedicar mais a Deus. Talvez você está esperando tudo isso. E Paulo diz que o anúncio deve ser feito sempre. Paulo vai dizer a Timóteo, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não seja, Timóteo. Não tem opção. Não espere o momento. Não espere o momento. Pregue a palavra. Não existe isso de esperar a oportunidade, queridos. O que a Bíblia nos diz é obedecer à vontade do nosso Deus. É obedecer à ordem do nosso Deus. E talvez você está aqui esperando algo acontecer. Talvez também você está esperando aqui chegar um pregador, talvez ungido. Talvez você está esperando um mover diferente, um sinal diferente. E isso me faz lembrar aquilo que Jesus diz, lá em Mateus capítulo de número 11, verso 29 a 32. Eu queria que você abrisse sua Bíblia nesse momento. Mateus 11, 29 a 32. Veja o que o texto diz, queridos. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. O que o texto está nos dizendo? O que o texto aqui nos mostra? Muitos ali estavam ansiosos por um sinal, querendo ver alguma coisa. E Jesus está dizendo, olha, existe uma geração esperando algo acontecer, esperando um sinal, esperando um mover diferente. Mas o sinal, é o mesmo sinal de Jonas. O sinal que Jonas foi para os ninivitas, esse é o sinal. Esse é o sinal. E qual é o sinal? O próprio Jesus, ele diz aqui, a pregação de Jonas, esse é o sinal. O sinal não foi o homem ali correndo aquela cidade. O sinal não foi um grande mover, um grande barulho. Não, o sinal foi o anúncio. Se arrependam, se convertam, se voltem para o Senhor. Este é o sinal para nós. Se você um dia, queridos, foi chamado por esse evangelho, se você um dia foi chamado por essa palavra, se você um dia se voltou a Jesus Cristo, este é o sinal que você aguardava. E esse sinal já aconteceu. Você entendeu essa palavra. Você entendeu esse evangelho. Você se curvou diante de Jesus. Agora é momento de se levantar. É momento de agir. É momento de se transformar. É momento de viver de acordo com esse evangelho. De acordo com essa palavra. No tempo de Jesus já haviam pessoas assim. No tempo de Jesus já haviam pessoas ansiosas por algo, por um mover. Mas um homem mal-humorado, o pregador improvável, foi esse sinal. Anunciando, pregando. Que nós possamos ser também pregadores improváveis também. Possamos ser. Porque nós, por nós mesmos, eu por mim mesmo, não sou digno de estar aqui nesse momento. De poder anunciar o evangelho. Isso é graça do Senhor, é misericórdia de Deus. A transformação aconteceu, essa transformação ela é profunda, ela é um coração que se quebranta, que se volta. O Deus que transforma, queridos, Ele quer um coração voltado para Ele. O Deus que transforma, Ele quer um coração quebrantado, Ele quer um coração contrito. Esse coração, a palavra diz, o Senhor não despreza. O Senhor, Ele não despreza. Ele não quer saber se você canta bem.
Ele não quer saber se você levanta a mão muito alto. Ele não quer saber se a sua oração é a oração mais bonita. Ele não quer saber se a sua leitura é a leitura mais bonita. Se as suas palavras são as palavras mais bonitas, ele não quer saber. Aquilo que Deus não rejeita é um coração quebrantado. É um coração voltado para Ele. É um coração que se curva e que se dobra diante dEle. A transformação é um coração que entende. A transformação é um coração que se quebranta. E o rei disse, quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá, se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Querido, se talvez você que está aqui presente ainda não se voltou para esse Deus, entenda que Deus quer transformar os nossos corações. Ele quer transformar. Ele quer mudar os nossos corações. Ele quer converter os nossos corações. E só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. O sinal é a palavra dEle. O sinal é o evangelho dEle. O sinal é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É aquele que veio, morreu, padeceu e ressuscitou e vive eternamente. Esse é o grande sinal. É a mensagem do Cristo ressurreto, que transforma, que tem poder para curar, transformar, mudar as nossas vidas. Mudar as nossas vidas. E talvez a oração para nós hoje é: será que há esperança para mim? Um coração contrito jamais desprezará o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Entenda que cremos num Deus que nos dá novas oportunidades. Cremos nesse Deus. E nós cremos também num Deus que nos transforma mediante o poder da sua palavra. Esse é o nosso Deus. Esse foi o Deus anunciado por Jonas. Esse é o Deus que nós servimos. Que Ele te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você. Feche seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós colocamos, Deus, ó Pai, diante do Senhor, as nossas vidas, Deus. Nós colocamos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, os nossos corações. Deus, eu coloco diante do Senhor a vida, Deus, ó Pai, de cada irmão, irmã, cada visitante, Deus, ó Pai, presente aqui nesse momento. Pai Santo, talvez há entre nós pessoas que, assim como Jonas, estão insistindo, Deus, numa tentativa de fuga do propósito, da vocação, do chamado que o Senhor tem para cada uma delas. Ó Deus, em nome de Jesus. Que nesse momento, Deus, ó Pai, seja o começo, seja o momento de um recomeço com o Senhor. De estarmos novamente na praia. E mais uma vez, Deus, ó Pai, ouvimos a Tua voz. E obedecemos agora de fato a voz do Senhor. A vontade do Senhor. Talvez há pessoas aqui, Deus, ó Pai, que aguardam algo acontecer para viverem uma vida depositada no Senhor, de transformação. Talvez aguardam, Seu Deus, alguém, um sinal, uma pessoa. Ó Deus, a pessoa, o sinal já veio, é Cristo. É o Evangelho anunciado. É a palavra, é o verbo vivo, que transforma, que cura, que sara, que nos dá, Deus, ó Pai, uma nova vida. É só Jesus. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, se há alguém assim, ó Deus, ó Pai, abra, Deus, ó Pai, esses corações, para que se voltem ao Senhor. Se há aqui, Deus, ó Pai, pessoas que ainda não entenderam, não se entregaram, não se renderam a Jesus, ó Pai, que seja também, Deus, ó Pai, noite de salvação, Deus, para a glória do Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Noite de conversão, de arrependimento, de se curvar e se voltar, se converter, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor aplique essa palavra, Deus, em cada coração aqui presente. É o que nós oramos, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém
Amém. Amém. Nesse momento eu gostaria de convidar o nosso coral